povo da EJA, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de Geografia com aquela visão, né, de sustentabilidade, trazendo sempre esse diálogo entre as disciplinas. O tema da aula de hoje, né, para o módulo 5, são conceitos chaves da Geografia. É sempre importante, né, a gente voltar para temas que são fundamentais, né, dentro da nossa disciplina. Então, a gente vai abordar isso hoje, vai abordar o espaço geográfico. Quem está aqui comigo é a Brielle, né, fazendo interpretações para as Libras, deixando nossas aulas bem mais acessíveis. Então, para começar a aula de hoje, vamos observar essa imagem aqui. Muitas vezes, essa imagem, né, aí a gente tem ao fundo, né, nós temos aí a Cordilheira dos Andes, né, que está aqui na América do Sul, e no centro da tela nós temos uma ave, que é a ave símbolo aí dos Andes, que é o condor, né, uma das maiores aves do mundo. Então, a gente tem aqui no primeiro plano, né, uma rocha, então muitos aspectos naturais, né, de coisas criadas pela natureza. E essa outra imagem aqui, o que é que ela traz? Ó? Então, a gente tem uma imagem de uma cidade, né? Uma cidade aparentemente muito grande, né? Cheia de prédios aí no primeiro plano. No segundo plano a gente consegue ver aí que é uma planície, né? A gente vê que não tem um relevo tão acidentado, né? Não tem um relevo tão assim, ó, relevo acidentado é tipo isso aqui, ó, que vem, né? E é muito íngreme, tá? Então é muito íngreme e a gente chama também de relevo acidentado. Já nessa outra imagem aqui, a gente percebe que é o quê, ó? Que é uma planície. Então provavelmente aí uma planície fluvio-marinha, né? Tem aqui o mar e ele vai ali trabalhar ao longo de milhares de anos esse relevo. Então, por que eu trouxe isso, né? E é conceito chave da geografia? Vou fazer uma pergunta para vocês, né? Será que vocês sabem o que a geografia estuda? É bom a gente sempre ficar refletindo sobre isso, né? Assim, e voltar nessa pergunta, porque cada vez a gente vai descobrir coisas novas e quando a gente descobre coisas novas, a gente diz, a geografia também estuda isso. Então, vamos observar aqui o que a gente viu, né? Nós vimos o relevo, que eu falei para vocês, né, gente, aqui, o aspecto do relevo nas montanhas. Deu para observar naquela imagem também elementos vegetais, não é? Deu para ver que uma imagem estava o quê? A primeira imagem estava de dia e a segunda imagem estava à noite, né? Aqui vamos voltar, ó. Primeira imagem de dia, segunda imagem à noite. Então isso tem a ver, isso remete a gente ao quê? Ó? É isso aqui. A temperatura, por exemplo. Então, toda essa relação, né, naquela primeira imagem que a gente viu e na segunda imagem também, mas na primeira mais fortemente, a gente viu o quê? Aspectos relacionados à paisagem natural. E a gente fez o quê? A gente analisou aquela paisagem. Então, a gente deduziu muitas coisas. Deduziu que o lugar era muito alto, por exemplo, porque está lá aquele relevo montanhoso. Já na segunda imagem, a gente deduziu o quê? Que é mais baixo. Por quê? Porque está ali ao nível do mar. Então, a gente percebe esse trabalho, né? A gente tem a natureza também modificando a paisagem e na segunda imagem a gente tem o quê? Uma cidade. Então, a gente tem também o aspecto humano, que é essa relação que a gente tem aqui, ó. Vamos ver o contraste, né? Na primeira imagem a gente tem aqui elementos somente natural, na segunda a gente tem o quê? Tem um prédio, né? Tem uma pontezinha, tem uma pessoa pensando em cima da montanha, ela subiu ali na montanha para refletir sobre a vida, né? A gente tem aspectos ligados à economia, a gente tem aspectos ligados à política aí, né? Tem um bonequinho aqui, né, que vote, né? Então, a geografia estuda o quê? A geografia vai estudar essa inter-relação. Ela vai estudar a produção, a modificação das paisagens naturais. Então, dentro da geografia, o conceito-chave, né, o conceito principal da geografia é o conceito de espaço geográfico, que é justamente o resultado das alterações humanas na natureza. Né? Então, essa complexidade que, por exemplo, aqui em Recife a gente tem, como eu falei aqui, ó, nessa primeira imagem a gente tem uma planície fluvio-marinha. Recife está também localizada numa planície fluvio-marinha, mas nem por isso essa cidade é igual a Recife, ou essa cidade é Recife, não é, tá? Não é Recife. Mas vocês conseguem entender essa questão? Então, vejam,
O espaço geográfico ele é essa dimensão complexa. Então, analisar como essa sociedade se desenvolveu, por quais meios, fazendo que modificações, é justamente o que a geografia estuda. Então, para entender isso, a gente vai estudar demografia, por exemplo. Nessa imagem aqui a gente tem aqui as pessoas, né? Então, os aspectos demográficos. Nós falamos aqui sobre densidade demográfica, nós vimos as alterações na Amazônia e o quanto isso contribui, né, para a sustentabilidade, a gente ter ferramentas, né, de análise de imagem de satélite, então observar as alterações que vão acontecer ali. E muitas vezes essas alterações elas são porque está precisando utilizar o espaço, por exemplo, né, já que a gente está falando de demografia. Uma das áreas que tem a menor densidade demográfica do Brasil é a floresta amazônica, que inclusive é um deserto se a gente olhar do ponto de vista demográfico, percebe? Então, a geografia ela vai ser essa ferramenta de análise, ela vai ser essa forma de olhar e ver uma situação específica, um lugar específico, que é outro conceito-chave da geografia, né? O lugar. O que é esse lugar? E o lugar é uma dimensão que está muito ligada ao aspecto humano, né? A conexão com esse espaço. Né? Então, por exemplo, tem determinadas partes da cidade de Recife que a gente tem o quê? A gente cria afeto. Foi o bairro que eu cresci, foi a praça que eu jogava bola, o que eu conheci uma pessoa marcante na minha vida. Então, isso é o aspecto do lugar. Então, veja aqui, ó, a gente já trabalhou o conceito de paisagem. A gente falou sobre a paisagem. O que é paisagem? Paisagem é tudo isso, tudo que a gente não só vê, mas que sensibiliza os nossos sentidos. Então, a paisagem ela pode ser sonora, né? Então, imagine aí o som que faz nesse lugar aqui. Né? Então, você consegue dizer que é um lugar calmo, né? Mesmo que você esteja de olho fechado. Você está nesse lugar e fecha os olhos, você consegue escutar o vento, né? Escutar, e você vai saber que está num lugar assim, né, mais relacionado à natureza. E já nessa outra aqui, se a gente fechar os olhos, né, numa rua dessa aqui movimentada, a gente fechar os olhos, a gente vai saber o quê? Que está numa cidade, que está num lugar que tem muita gente, tá? Então, veja, a geografia, ela vai ensinar pra gente isso. E aí eu vou deixar como tarefinha de casa para vocês aqui, ó, vamos ler esse trecho aqui do Sun Tzu, para vocês verem como a geografia, ela existe há muito tempo, ela é importante, ó. Para vencer, deve-se conhecer perfeitamente a terra, no caso, a geografia, o terreno, e os homens, tanto a si mesmo quanto o inimigo. O resto é uma questão de cálculo. Eis a arte da guerra. Por quê? Porque antigamente, né, se a gente vê histórias aí medievais ou antigas, né, fazia muita diferença para uma conquista de um território você conhecer a geografia, porque não tinha essas ferramentas. Então a geografia era saber se você tinha o quê? O que é que você tinha ali na terra. Então você tinha uma colina, um lugar melhor para se defender do que um lugar plano. Né? Então, para a gente fechar, a gente tem o conceito da palavra geografia. Né? Geo, está aqui em vermelho, é terra, e grafos é escrita. Então, é como está ali as características da terra. Então, é isso que a geografia estuda. E como tarefinha para vocês agora sim, eu vou deixar o seguinte. Anotem aí agora quais foram os conceitos que a gente trabalhou nessa aula, tá? E o que você entendeu de cada conceito. Beleza? Isso é uma boa chave para fechar e começar os estudos em geografia. Tá certo, pessoal? Eu me despeço de vocês. Até o futuro. Tchau, tchau.